Olá, nós vamos estudar nessa aula como é que a gente faz para manipular os dados a fim de classificá-los e de fazer filtragens. Então nós temos aqui novamente a nossa tabela de propriedades das madeiras. Então é uma tabela bastante grande, ela tem aqui um total de 344 madeiras catalogadas. E vamos supor que a gente queira mostrar essas madeiras aqui, não como elas estão organizadas originalmente na tabela. Elas estão organizadas aqui por uma ordem crescente do nome. Mas a gente tem outras colunas com outras informações, por exemplo, nome científico, aqui é a orientação, né? CL, densidade básica, densidade seca, densidade úmida. Bom, a gente pode, por exemplo, fazer uma classificação pela densidade básica. Então a gente vai mostrar uma ordem decrescente da densidade básica. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente vai aqui, escolhe a opção dados e a gente seleciona a opção classificar página. Só que quando a gente vai classificar a página, existem algumas classificações padronizadas que nem sempre elas se adaptam à questão da nossa planilha exatamente. Então, primeiramente, a gente vai marcar os dados da planilha que a gente quer que sofram a classificação. No caso aqui, vamos marcar todas as colunas. E a gente seleciona o menu Dados. E aí a gente tem aqui as opções de classificação. Classificar página. Tem duas classificações aqui padronizadas, por exemplo, né, pela coluna A, de A até Z, e pela coluna A também, mas de Z até A, ou seja, em ordem crescente ou decrescente aqui do nome. Não é o que a gente quer, então a gente vai escolher a opção classificar intervalo. E aí a gente novamente tem as duas opções mostradas em classificar página, de maneira automática, e a gente vai selecionar opções avançadas de classificação do intervalo. Aqui a gente vai marcar essa opção. Os dados têm linha de cabeçalho, para a gente não influenciar a posição da linha de cabeçalho. E aqui a gente seleciona como é que a gente vai fazer a ordenação. Por exemplo, a gente vai fazer a ordenação pela densidade básica. Vamos selecionar então aqui essa coluna densidade básica. A gente pode fazer crescente ou decrescente. Vamos colocar aqui decrescente, que seria do Z para o A. E a gente seleciona então a classificação clicando no botão classificar. Pronto. Então aqui note que primeiramente apareceram aqui valores de determinadas espécies de madeira que não tem o dado de densidade básica, e depois a gente tem a ordem decrescente aqui da densidade básica. Então nossa tabela ela foi reorganizada, ou seja, a gente fez aí uma questão de uma classificação desses dados. Vamos clicar em Ctrl Z para voltar à situação anterior. E a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que a gente quer classificar agora primeiramente pela densidade básica e depois pela densidade seca. Então, a gente vai selecionar aqui novamente o intervalo, dados, classificar intervalo, opções avançadas. Aí a gente vai primeiramente classificar, vamos colocar que tem linha de cabeçalho, vamos classificar pela densidade básica e a gente vai adicionar uma outra coluna de classificação, que é exatamente a densidade seca, né? E vamos clicar em classificar. Então, agora a gente tem os dados que estão classificados em ordem crescente, né? A gente colocou ordem crescente da densidade básica e da densidade seca. Então, primeiramente, o primeiro critério de classificação é a densidade básica, o segundo critério é a densidade seca. Se a gente quiser fazer essa ordem semelhante ao que foi feito no caso anterior, né, na ordem decrescente, basta a gente fazer aqui novamente a classificação, densidade básica, vamos selecionar decrescente, e a densidade seca a gente também vai selecionar decrescente. Pronto. Então a gente tem aqui essas opções que nos deram a tabela com esse novo formato. Então isso é muito útil
se a gente quiser fazer esse tipo de classificação, saber quais são as madeiras que têm maior ou menor densidade dentre esse conjunto grande aqui de madeiras. Se você está gostando deste curso, conheça os nossos outros cursos na área de engenharia na plataforma Udemy. Desta forma, você dá força ao seu currículo, aprende e contribui para o nosso canal. Se você precisar ou quiser do certificado deste curso, ele também está disponível na plataforma para inscrição. Não esqueça de enviar sugestões de conteúdo de novos vídeos nos comentários. Vamos voltar aqui para a configuração inicial da planilha e a gente agora vai exercitar a questão dos filtros. Então, a ideia dos filtros é que a gente possa selecionar apenas que sejam mostrados determinados dados ou informações na tabela que tenham determinadas características. Então, para isso, a gente pode aplicar os filtros, por exemplo, em uma coluna específica. Vamos aqui, por exemplo, selecionar a coluna de densidade básica. Aí a gente vem aqui em Dados e a gente clica em Criar um filtro. Ou então a gente vai diretamente nesse ícone aqui, Criar um filtro. Tanto faz. Quando a gente fez isso, apareceu aqui esse íconezinho de filtro na coluna de densidade básica. Ao clicar nele, a gente tem as opções de filtragem. Primeiramente, a gente pode simplesmente classificar ou ordenar por cor de preenchimento, cor de texto, filtrar por cor. Mas o que é muito usado é a gente filtrar por condição e por valores. É muito usado no caso da engenharia. Se a gente quiser filtrar por valores, por exemplo, vamos colocar apenas as madeiras que têm um determinado valor de densidade básica. A gente verifica aqui os valores, né, que existem. A gente limpa tudo e a gente seleciona, por exemplo, vamos colocar apenas as madeiras que têm o valor de densidade básica igual a 470 kg por metro cúbico. E a gente clica em OK. Pronto, então tem essas duas madeiras que têm a densidade básica com essa característica. A gente pode clicar novamente aqui e a gente pode fazer uma nova filtragem. Tá? Ou a gente pode simplesmente selecionar tudo, clicar em OK e aparece novamente a questão da tabela original. Quando a gente quer eliminar esse filtro, a gente simplesmente faz aqui a procura por esse ícone e a gente remove o filtro. Ou então faz pelo menu Dados, né, esse controle. É muito comum também a gente precisar filtrar valores que estão em uma determinada faixa. Então, vamos selecionar novamente a coluna D, criar filtro, e a gente vai agora filtrar por condição. Então, vamos recolher aqui filtrar por valores, vamos selecionar filtrar por condição. Então, aparece aqui nenhuma condição, mas a gente tem determinadas condições que têm que ser cumpridas para que o valor seja mostrado. Então, está vazio, no caso a célula, né, não está vazio, o texto contém determinados valores, a data, né, e o que é muito usado em engenharia é essas relações de igualdade e desigualdade. Por exemplo, vamos supor que a gente quer mostrar todas as madeiras com uma densidade básica maior que um determinado valor. Por exemplo, maior que o valor 450 kg por metro cúbico. Então a gente coloca o valor 450, selecionando a opção maior que, e clica em OK. E pronto. Apenas aquelas madeiras com esse valor maior do que 450 serão mostradas. A gente pode alterar isso clicando aqui no ícone do filtro e colocando aqui, vamos supor, maior que 700. Aí já vai aparecer uma determinada quantidade menor de madeiras. Então, clicando em OK, a gente só tem aquelas que têm o valor dessa densidade maior do que 700. A gente pode novamente, né, identificar o seguinte: quais são aquelas que têm o valor maior do que 1000. Então, é um subconjunto menor ainda. Então, dessa maneira, a gente ilustra o uso desses filtros. Para a gente retirar, né, seleciona a remoção por esse menu ou no ícone. Então, é isso aí. Vamos fazer as atividades e nos encontrar na próxima aula. Até lá!